Olá, muito bom dia, um bom sábado para vocês. Sábado, 28 de março, 9 horas em ponto pelo horário de Brasília. E nós estamos aqui muito felizes de estarmos celebrando este sábado em casa, especialmente neste momento preocupante em que o Brasil é líder mundial de negacionismo científico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A gente precisa entender a importância de ficar em casa neste momento da evolução do contágio do novo coronavírus em vários lugares do Brasil. Ficar em casa faz toda a diferença. Já já vamos trazer novas informações sobre isso. Como sempre fazemos aqui no Papo das 9, nesse nosso encontro matinal, eu vou recorrer a Carlos Torres Pastorino em seu Minutos de Sabedoria. Eu abri ao acaso hoje de manhã e bati os olhos na mensagem que eu vou compartilhar agora. E olha que mensagem, assim, perfeita, para a gente começar o fim de semana dessa maneira. Diz Pastorino: não deixe de manifestar gratidão aos membros da sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. Que mensagem linda, porque muitos de nós estamos passando mais tempo com a família ou com pessoas que naquele momento, pode-se dizer, são a nossa família temporária. É quem está conosco, vencendo etapas na experiência do confinamento. Então, é muito interessante que a gente tenha o tempo inteiro a noção de que, por vezes, nos pequenos gestos, nas palavras cuidadosas, na maneira com que se dá o trato nas relações interpessoais, há ali respeito, afeto, carinho e amor. E isso faz toda a diferença nos dias de hoje. É um aprendizado emocional, é um aprendizado espiritual, e nessas, eu diria, ruminâncias do dia a dia, faz toda a diferença a manifestação de gratidão, não apenas por palavras. É o que está dizendo o Pastorino, não é aquela gratidão do muito obrigado, valeu. É a gratidão pelo exemplo. A dica de leitura de hoje vai ser diferente porque hoje é sábado, né? Sábado a gente tem que reinventar a rotina, é o início do fim de semana. Ontem foi o sextou, hoje é o sabadão. E no sabadão a minha dica de leitura é a seguinte, e essa a minha gratidão ao Afonso Borges, amigo de Minas Gerais. Ele é um promotor cultural de mão cheia, conhece, assim, é difícil dizer quem ele não conhece no campo da literatura brasileira. Ele que está à frente do projeto Sempre um Papo e organizou no YouTube. Então acesse no YouTube, hashtag leitura de autor. Olha que legal. Até o momento são 7 autores que aparecem no vídeo lendo trechos de suas obras. Então lá você vai encontrar, por exemplo, a Monja Coen lendo um trechinho do livro dela, O que Aprendi com o Silêncio. Ela, falando do livro que ela escreveu, lendo um trecho desse livro. Rui Castro lê um trechinho de seu livro Metrópole à Beira-Mar. Walter Hugo Mãe lê um trechinho do livro dele, O Filho de Mil Homens. É muito legal e saboroso a energia que o autor empresta à narração de sua própria obra. Eu posso falar algo a respeito com lugar de fala, usando uma expressão da moda, porque quando escrevi o livro Espiritismo e Ecologia, editado pela FEB, houve uma editora que faz a versão em áudio de livros, que se interessou em fazer isso, e perguntou se eu aceitaria fazer a narração do livro inteiro. E ela disse, se você não quiser, a gente vai acessar um profissional que faça. Eu falei, não, eu vou falar. Ninguém melhor do que eu para falar do que eu escrevi.
E eu passei algumas horas no estúdio, porque não é fácil. Primeiro, a resistência vocal. Ler um livro inteiro. Tem que ter pausa. Eu precisei de várias. Você vai ficando rouco. Segundo, é emprestar o tom. Compartilhar a energia de cada ideia que está contida naquele trechinho do livro. E isso aparece na narrativa, isso tem valor. Então, dica de leitura de hoje, YouTube, hashtag leitura de autor, organizada a leitura de autor pelo meu amigo mineiro, beijo, se cuida, Afonso Borges. Também agradeço muito a sugestão feita hoje de manhã pela Lúcia Garcia, que sugere que a gente faça a leitura do que o Papa Francisco, essa semana, leu para uma Praça São Pedro deserta, no ritual da adoração do Santíssimo e a bênção Urbi et Orbi. O próprio Vaticano, que é um Estado, é uma cidade-estado dentro da Itália, recomendou, olha, não queremos que as pessoas sigam e se aglomerem para a Praça São Pedro, mas o Papa foi. Tem um simbolismo enorme ele fazer a sua pregação como líder espiritual da Igreja, o pastor de mais de 1 bilhão de católicos, e ele fez na homilia o discurso amoroso de evocação de Jesus e a maneira com que ele, citando os evangelhos, mostra o que está embutido na experiência do confinamento em termos de coragem espiritual. E a maneira poética e inspirada com que Papa Francisco, diante de uma praça de São Pedro vazia, deserta e chuvosa, ele mostra passagens do Evangelho em que os apóstolos fraquejaram na fé e que Jesus, com muito cuidado, mas muita assertividade, denunciou a pouca fé como algo que naquele momento não seria adequado. Então, é muito inspirador para católicos e não católicos. Eu sou espírita, não importa. A gente está falando de fortaleza espiritual e a gente está falando da necessidade da gente recorrer aos recursos da transcendência, da mística, da espiritualidade, que são poderosos insumos nesses dias difíceis. Então, vale a pena acessar, se você colocar na ferramenta de busca, texto integral da homilia do Papa Francisco, neste 27 de março, texto integral da homilia com H, tá, gente? Do Papa Francisco, neste 27 de março, você vai acessar o Vatican News, onde tem o texto e tem o vídeo dele falando. Ele não fala em português, mas é compreensível o que ele diz se você tiver essa disposição e curiosidade. Bom, eu também queria recomendar, na largada do nosso Papo das 9, 10 dicas de Frei Beto para enfrentar o confinamento. O Frei Beto, que eu conheço, sou amigo, ele permaneceu durante 4 anos preso durante a ditadura militar. Alguns religiosos envolvidos na teologia da libertação incomodaram, naquela época, o regime militar e pagaram um preço caro por isso, 4 anos preso. Então você pode até não ter afinidade com as ideias de Frei Beto, mas você vai ter que reconhecer que de confinamento ele entende. Quem passa pela experiência do cárcere, que é muito dura, tem muito o que dizer. Para quem agora esteja experimentando, eu diria, algo que alude, mas é muito diferente ao confinamento de um presídio, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu vou resumir, porque são parágrafos assim, são 10 dicas. Vamos lá. Primeira delas, mantenha o corpo e a cabeça. Estar com o corpo confinado em casa e a mente focada lá fora pode causar depressão. Segundo, isso a gente tem falado aqui, crie rotina, não fique de pijama o dia inteiro, estabeleça tarefas para o dia e faça do seu dia a dia a experiência do movimento, dos compromissos, das tarefas, porque o tempo
Passa rápido assim e a cabeça agradece. 3. Não fique o dia inteiro diante da TV ou do computador, diversifique suas ocupações. Olha que bonito que ele fala. Não banque o passageiro que permanece o dia todo na estação sem a menor ideia do horário do trem. Bacana isso. Então não fica o dia inteiro de frente para a TV ou do computador. Vai dando uma zapeada na tua rotina de outro jeito. Use o telefone para falar com parentes e amigos. E aí Frei Beto, nessa quarta dica, sugere que a gente se lembre daqueles que estão sozinhos, daqueles que são mais vulneráveis, psíquico-emocionalmente, e que uma conversa sua pode mudar o astral imediatamente. E o Frei Beto lembra que isso vai fazer bem para quem você ligar e para você. Você vai se sentir útil, você vai se sentir no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele também recomenda dedicação ao trabalho manual. Consertar equipamentos, montar quebra-cabeças, lavar, passar, cozinhar. Mãos, né? A mãos operando, a cabeça está junto. Ajuda. Ele também recomenda ocupe-se com jogos, os mais variados tipos de jogos. Ele sugere os jogos analógicos. Jogo de carta, damas, xadrez, mas jogos. 7. Escreva um diário da quarentena. Eu achei sensacional porque a minha mulher Cláudia está fazendo isso. Não me mostrou ainda, não sei se ela quer mostrar, mas o fato é que um diário da quarentena permite que a gente coloque no papel os momentos bons e os momentos não bons. E colocar no papel, né? Aqui um beijo. A Débora de Marco lá no Sul, que nos acompanha sempre por aqui, que é uma excelente escritora, e está colocando no papel suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, e como isso, né, Débora, faz bem pra gente. E quando a gente se descobre um excelente escritor ou escritora como você, é uma revelação. Quem sabe tem gente escrevendo o Diário da Quarentena que se descobre com uma nova vocação por aí. Faz a diferença. 8ª dica das 10, de Frei Beto. Se há crianças ou outros adultos em casa, divida com eles as tarefas domésticas. Então é legal você ter nesse formigueiro doméstico todo mundo encarregado de realizar alguma tarefa, porque isso empresta um sentido de unidade, de responsabilidade comum. São tarefas que estão determinando a melhoria da qualidade de vida do grupo. E é legal dividir tarefa. Ah, mas eu não posso deixar a criança perto do fogão. Não, você não vai pedir para ela cozinhar nada. Mas ela pode ajudar onde? Ela pode ajudar na limpeza, ela pode ajudar recolhendo, arrumando o quarto de todo mundo, não apenas o dela. Aí pode ficar pesado, né? Você define, de comum acordo de preferência, é legal. 9ª dica, de Frei Beto, que permaneceu 4 anos encarcerado e tem o que dizer sobre confinamento. Medite. Ainda que você não seja religioso, aprenda a meditar, pois isso esvazia a mente, retém a imaginação, evita a ansiedade e alivia tensões. É o que ele escreveu. Vale ouro. Meditação. São várias as técnicas. Você vai acessar na internet as mais simples, como fechar os olhos, respirar mais profundo, desacelerar, né? Respirar profundamente e, por exemplo, mentalizar uma frase positiva que você vai repetindo na mente, como se fosse um mantra. E isso ajuda. A última dica do ex-detento, Frei Beto. Não se convença de que a pandemia cessará logo ou durará tantos meses. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. Na prisão, nada pior do que o advogado que garante ao cliente que ele recuperará a liberdade dentro de 2 ou 3 meses. Isso desencadeia uma expectativa desgastante. Assim, prepare-se para uma longa viagem dentro da própria casa. Meus amigos, para não startar o processo de ansiedade e angústia, a gente tem que fazer de cada dia um dia bem resolvido. Amanhã, domingo, é outro dia. Não se preocupe com domingo. Hoje é sábado. Façamos do sábado o melhor dia de nossas vidas, usando todos os recursos ao nosso alcance.
celebrando o fato de termos um lugar para estar, não servindo de hospedeiro para o novo coronavírus, respeitando como deve ser a ciência em pleno século XXI. Aí eu preciso pedir licença a vocês para fazer um breve comentário antes da gente começar a interagir aqui sobre o fato do Brasil hoje ser reconhecido como o país do mundo que lidera o negacionismo científico que alude à pandemia. Isso não é bom. Nós temos um problema grave de comunicação envolvendo lideranças políticas. Eu já falei aqui que o presidente da República não está falando a mesma língua que o ministro da Saúde e que o vice-presidente da República. O presidente defende a flexibilização das restrições. O presidente está consumindo quase 5 milhões de reais de recursos públicos para defender a campanha O Brasil Não Pode Parar. Infortunadamente, essa campanha foi lançada no Brasil um mês depois da cidade de Milão, como falamos ontem, o prefeito de Milão, ter lançado uma campanha parecida. Milão não para. E essa semana o prefeito de Milão veio a público reconhecer seu erro, porque o número de casos da Covid-19 se multiplicou exponencialmente. Certamente esse prefeito agora não se elege nem para síndico, ele arruinou sua carreira política ao não prestar atenção às recomendações da ciência médica. O premier britânico, que ontem eu troquei o nome dele, vocês me corrigiram, obrigado, Boris Johnson, num primeiro momento determinou nenhuma restrição, deixa o vírus correr por aí, a economia não pode parar. Boris Johnson teve que voltar atrás e agora ele foi diagnosticado, deu positivo para o novo coronavírus. Detalhe, o premier britânico está isolado, em quarentena por ser portador do novo coronavírus e o ministro da saúde dele também. Os Estados Unidos de Donald Trump não estão fazendo o que o Brasil resolveu fazer. Lembrando que Trump é sempre objeto de muita simpatia e declarações públicas de admiração do presidente Jair Bolsonaro. Trump não está seguindo a cartilha que o Brasil está adotando. A notícia de hoje é que ele está obrigando uma montadora de veículos, a General Motors, a fabricar ventiladores mecânicos, respiradores, porque está faltando nos Estados Unidos, que é um país rico. Imagina o Brasil se resolver agora liberar comércio, liberar academia de ginástica, liberar isso e aquilo. Os serviços essenciais devem continuar funcionando, evidente. Não é para fechar tudo, não dá. A vida, os alimentos, a energia, a água, a coleta do lixo, profissionais de saúde, a vida segue, mas a restrição se impõe. Eu vou destacar para vocês uma frase de uma médica de Campina Grande, Paraíba, doutora Adriana Mello, pioneira na descoberta da relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Portanto, ela está no Olimpo das autoridades médicas do mundo, com a contribuição dada da relação entre Zika vírus e microcefalia. Vou repetir o que disse a doutora Adriana Mello, médica brasileira de Campina Grande, Paraíba, sobre essa aventura irresponsável de flexibilizar confinamento e restrição de circulação, que são medidas fundamentais para não haver o pior cenário, que é de multiplicação rápida de Covid-19, sem que a gente consiga tratar as pessoas. Ela disse: sugiro a quem for favorável a acabar o isolamento social e abrir o comércio, assinar um termo dizendo que abre mão de um respirador quando nós, profissionais de saúde, tivermos que escolher quem vai morrer ou viver. Você quer ir para a rua? Você vai assinar aí uma portaria, um decreto dizendo: vai ter morte mesmo, a vida é dura, a gente não pode parar a economia. A doutora Adriana Mello está dizendo: ok, assina um termo, porque através desse termo a gente pode abrir mão do seu respirador. Se você tiver a manifestação grave de Covid-19, que não está ocorrendo apenas no segmento mais idoso, vale a pena a gente se informar sobre isso,
Abre mão do teu respirador, já que você foi descrente da ciência médica. Se isso se voltar contra você, você foi responsável por desrespeitar o confinamento. Você preferiu acreditar em políticos que entenderam que isso não era importante, sem prestar atenção nos colegas lá fora que se arrependeram. Aqui, eu preciso citar que 3 governadores resolveram flexibilizar cada um a seu modo as restrições e eles ficarão marcados na história por isso, negativamente. São os governadores de Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso. E aqui, o prefeito de Florianópolis, capital de Santa Catarina, o reconhecimento que ele merece, à frente de uma cidade de 500 mil habitantes, não seguindo no oba-oba do libera geral. Ah, pode abrir comércio, pode abrir academia de ginástica, pode abrir que a gente vai aqui fazer a quarentena vertical, que é uma expressão frontalmente questionada pelos especialistas de saúde. Isso não funcionou lá fora, não há nenhum lugar do mundo em que esse gênero de quarentena seja apontado como solução. Meus amigos, é muito sério. O melhor lugar do mundo hoje para você estar é aí onde você está agora, na sua casa. Espero que você esteja, se não na sua casa, num lugar onde você não se exponha ao risco de contágio. O momento é de desacelerar. Ontem ficamos muito sentidos com a perda do Daniel Azoulay. Daniel Azoulay, que foi um ícone de uma geração, com a turma do lambe-lambe, com o passatempo, aprendendo a colar, a fazer massinha, a fazer montagens nas artes plásticas, que ele teve assim com muito amor, com muito talento, esse cuidado de emprestar as suas habilidades como artista ao segmento mais miúdo das crianças. A falta que faz Daniel Azoulay hoje, nesse período de enfrentamento da pandemia com confinamento, porque ele sempre foi muito criativo e inovador. A Covid-19 levou Daniel Azoulay. Nós temos já as primeiras perdas de pessoas que são conhecidas. Quando essa doença começar a ter associação com a imagem de pessoas conhecidas, talvez a gente veja esses e outros políticos, como prefeitos de Rio de Janeiro e Campo Grande, que também estão se aventurando a fazer a flexibilização no momento errado. A flexibilização virá, meus amigos. Ninguém vai ficar confinado a vida inteira. Mas ela precisa vir no momento certo. Quem define o momento certo são as autoridades de saúde. Elas têm o expertise. Não dá para a gente achar que um político que não está prestando atenção na ciência médica tem autoridade para fazer o que alguns políticos estão fazendo. É algo muito preocupante. A Dani Arquivista pergunta: André, você acha que esse negacionismo tem a ver com uma forma de se proteger? Olha, o negacionismo expõe, não protege. Expõe. Agora veja, eu fiquei muito impressionado com imagens de uma carreata que teve lugar ontem em Curitiba, pedindo para as pessoas voltarem ao trabalho. É um plano sequência, são longos minutos de vários carros com bandeiras do Brasil pedindo para as pessoas voltarem para o trabalho e ignorarem o confinamento. O que chamou a atenção, e isso viralizou nas redes, é que eram invariavelmente carros de marca de luxo, carros caros, pessoas que pedem para voltar ao trabalho. Quem, cara pálida? Quem é que tem que voltar ao trabalho? É quem tem esses carros? É quem pertence ao andar de cima? Quem tem muita renda? Eu tenho muito respeito pelo pensamento discordante. Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas ficou ali registrado em imagens uma situação curiosa. Quem está na rua se expondo ao coronavírus, dentro de um carro de luxo, pedindo a volta ao trabalho, está se reportando certamente a quem não tem a mesma condição financeira, o mesmo nível de renda, muito menos um carro, a se expor. Então, é terrível dizer isso, confiemos na ciência, porque a ciência não é artigo de fé. Não se acredita na ciência. A ciência,
o que se convencionou chamar de ciência, que é uma conquista civilizatória, é o desenvolvimento de uma metodologia de checagem para verificar se determinado fenômeno pode ser explicado de uma determinada maneira. A metodologia científica é isso. Para você publicar um artigo numa revista científica do tipo Nature ou Science, ou a britânica na área da saúde Lancet, você precisa provar para o corpo editorial dessas publicações, ou seja, para os editores, que não são jornalistas como eu, porque nós não temos competência de fazer análise de artigo científico. Os editores das revistas científicas, isso se chama sistema peer review, são cientistas. Então são cientistas analisando o texto de cientistas. Se um artigo científico consegue provar que a conclusão do autor é aquela, vai para a publicação. E muitos artigos não são publicados porque esse corpo editorial, composto por cientistas, passa o pente fino e diz assim, acho que você foi precipitado ao dizer que encerrar o confinamento antes não representa risco. Você precisa provar isso melhor. E o artigo não é publicado. Isso volta para o autor, ele vai ter que se esmerar para descobrir qual a melhor maneira de expressar aquilo que lhe parece ser o certo. Tem gente aqui celebrando o que foi dito. Capão da Canoa, Litoral Gaúcho, teve uma carreata para o comércio reabrir. Bom, meus amigos, infelizmente, a gente vai ver arroubos que podem custar caro. Decisões erráticas que custarão vidas desnecessariamente. E a gente precisa ter o cuidado de não replicar os maus exemplos, inspirado principalmente naquilo que seria a experiência nefasta de quem cometeu a mesma imprudência dias ou semanas atrás e se arrependeu. Então, que façamos a diferença. Tem gente falando também de outros municípios. Eu não quero dar publicidade aos maus exemplos, me perdoem. Quem quiser depois ver, que vai ficar no story do Instagram, quais municípios estão dando um mau exemplo de romper o confinamento, fica à vontade. Eu acho que eu já dei alguns nomes aqui, não quero ficar dando mau exemplo. A Emília está dizendo, perdão para o prefeito de Milão, ele foi humilde e corajoso. Emília, eu aceito a sua observação, né? Entretanto, politicamente, ele talvez tenha perdido muita densidade eleitoral. Um mês atrás eu não reconheci a voz da ciência, mas você tem razão, ao voltar atrás ele voltou e fez a coisa certa. Vamos reconhecer isso. Algumas pessoas confusas, assim, não temos um fio condutor, quem é que tem razão nessa história? Outros países não têm essa divergência na orientação para o público. O Brasil, como disse, lidera hoje o negacionismo científico quando o assunto é qual protocolo se deve seguir. E isso vai nos custar caro. A incidência de casos continua, e isso foi previsto, ascendendo. Toda a fila para vacinação, para o ônibus, para o metrô, para o trem, todo restaurante cheio, toda academia de ginástica cheia, todo supermercado cheio, todo hortifruti cheio, significa que o vírus, que é 2,5 vezes mais contagioso do que o vírus comum, esse do coronavírus, agradece. Eu todo dia estou lembrando aqui qual é a missão do novo coronavírus. Ele veio ao mundo, não foi para prejudicar a vida dos animais irracionais, não. Ele não está interessado no reino vegetal, não. O novo coronavírus, está interessado na gente. Toda vez que a gente consegue passar mais um dia dentro de casa se protegendo e protegendo os outros, trilhões de novo coronavírus perecem, morrem, porque não encontram hospedeiro. Então é disso que estamos falando. Tem gente dizendo que ontem um bar em Ipanema fez 15 mil quentinhas. Nossa, 15 mil quentinhas é muita coisa, foi isso mesmo? Para entregar.
Eu, quando peço uma quentinha, eu sempre procuro manter o protocolo de distância, mas bater um papo com o entregador, mostrar para ele, camarada, parabéns pelo teu trabalho, viu? Porque você está fazendo a diferença. Graças a você, a gente está podendo ter mais tranquilidade de não servir de hospedeiro do novo coronavírus. Tem gente fazendo aqui ironia com as pessoas ricas que têm mais conforto para passar tempo em casa, porque a casa é maior e oferece mais recursos para o confinamento, e os pobres não têm essa alternativa. Meu amigo, outra missão do novo coronavírus que eu esqueci de mencionar é revelar como a desigualdade é nefasta. Como a gente no Brasil, em particular, que é um dos países mais desiguais do mundo, deveria prestar mais atenção na pobreza, na miséria e na exclusão social. Agora, na hora do confinamento, lembrar da desigualdade, só agora, é chato. A desigualdade é um problema desde que o Brasil serviu de abrigo para português. Porque o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, certo? Quer dizer, o Brasil foi invadido pelos portugueses, aqui já havia entre 6 e 8 milhões de indígenas. O Brasil já existia. Os portugueses, inclusive, trouxeram doenças, trouxeram vírus. E até hoje existem indígenas que, isolados, quando têm contato com a gente, eles padecem e morrem por vírus que nós já criamos anticorpos. Então, a desigualdade é histórica. É perverso, só agora, na hora que o confinamento se impõe como a medida mais importante, ter gente que ironicamente diz: ah, mas o pobre está lá num casebre, numa situação difícil, os ricos estão lá numa mansão. Desculpa, a Organização Mundial da Saúde, os virologistas, infectologistas, epidemiologistas, em sua ampla maioria, afirmam categoricamente que o confinamento não faz distinção de faixa de renda e clamam para que os governos façam chegar às comunidades de baixa renda o socorro imediato. Isso está acontecendo também, ainda que não na proporção que a gente gostaria. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem novos grupos de arrecadação na internet, fazendo com que sejam inaugurados mais leitos em unidades de terapia intensiva. Informe-se sobre isso. Apenas essa semana, cariocas destinaram 10 milhões de reais pela internet para inaugurar quase 100 novos leitos de UTI, porque é caro, é um investimento caro. E esse processo se resolve também no Comitê contra a Fome pela Cidadania, a Ação contra a Fome pela Cidadania, do Daniel Souza, filho do Herbert de Souza, sociólogo, que nos deu um exemplo magnífico há quase 30 anos atrás de solidariedade da sociedade civil organizada em favor dos que têm fome. O Brasil voltou a ter o problema da fome. E o filho do Betinho, Daniel Souza, está pedindo ajuda, porque os comitês foram criados e essa rede está viva. Então, fazer chegar com urgência alimento, remédio, material de limpeza. Então, em vez da gente ficar no conforto de casa dizendo assim, mas os pobres estão na pior no confinamento, o que você que fez a crítica está fazendo em favor dos pobres? É a minha pergunta amorosa e respeitosa. Em vez da gente ficar ironicamente criticando a desigualdade, porque desigualdade não é para ser só criticada, é para ser destruída com gestos, com exemplos, com atitudes. Então, se a desigualdade hoje pesa contra, o que a gente faz para atenuar esse desequilíbrio? Essa é a grande questão, meu amigo. Que a gente use as redes sociais para divulgar as campanhas de arrecadação de fundos para atenuar a desigualdade, para melhorar a condição dos mais pobres. É para isso que serve, eu diria, essa rede de solidariedade. O Gustavo Bezerra pergunta: André, de que forma o cultivo da energia positiva ajuda o planeta em momentos como este que estamos passando? A sua pergunta, Gustavo, alude a algo que comentamos aqui em outro encontro. Eu vou tentar responder a sua questão da seguinte maneira: o pensamento não é uma abstração, ele tem força e direção. O pensamento é uma energia que se projeta no tempo e no espaço. Então, quando a gente
faz uma prece, quando a gente medita, quando a gente recita uma oração junto, como a que o Papa fez, maravilhosa, para uma praça de São Pedro vazia, mas que alcançou multidões pela internet, nós estamos estabelecendo uma frequência de pensamento que se projeta, ele se expande e ele determina a mudança da qualidade energética do planeta. O que nós estamos falando aqui é algo muito simples para a absoluta maioria das correntes espiritualistas ou místicas que entendem esse fenômeno como algo sensorial, é perceptível. Não por acaso, na época do Natal, embora exista o Natal pagão do consumismo, nós percebemos a psicosfera do planeta mais suave, do planeta principalmente o Ocidente, que celebra o Natal. As pessoas tendem a ficar mais compassivas, atentas à dor e ao sofrimento alheio. A sensação de que a gente se torna uma pessoa mais sensível, mais predisposta a fazer o bem, nas semanas que antecedem o Natal, durante o Natal, é algo sensorial. A gente sente isso. Então, quando a gente cultiva energia positiva, a gente desarma o nosso espírito, a gente não dá passagem para o mau humor alheio, a gente não se contamina com a acidez, a aridez, as agressões, verbais ou não, de terceiros. Nós nos blindamos com mais facilidade diante das influências negativas. Então, o cultivo do pensamento positivo faz bem para o seu metabolismo, para o seu sistema imunológico, para a sua pressão arterial, para você ser uma pessoa menos vulnerável, como disse, a torpedos sombrios que eventualmente lhe acometam, e fica mais fácil, mais tranquila a existência, e você vira um dínamo de energia que faz a diferença. Faz a diferença. Eu não sei se o Anderson está mandando todas as questões, mas eu estou aqui aguardando o Anderson, porque tem tanta gente participando, e eu vou ter que prestar então atenção na minha telinha aqui que está mandando. André, por favor, deixa vídeo para alcançar mais pessoas. O vídeo está no YouTube, Papo das 9, no meu canal do YouTube, André Trigueiro, você vai ver lá a playlist do Papo das 9, ok? E você vai ter ao longo do dia, no story do Instagram, o vídeo do Papo das 9 do dia, mais tarde. Tem o povo da yoga se manifestando, a Angélica está lembrando que a Páscoa está chegando e vai criar essa mesma atmosfera. É interessante, Angélica, porque para nós cristãos o Natal é a celebração em tese mais importante, mas do ponto de vista teológico, né, a Páscoa é a culminância do messianato de Jesus. Quer dizer, ele veio ao mundo para demonstrar que a morte não existe, que a gente precisa fazer do amor a nossa meta, a gente está aqui para amar, a gente está aqui para aprender a prestar menos atenção no próprio umbigo. O egoísmo é a mãe de todas as imperfeições. O egoísmo explica muito das medidas de flexibilização do confinamento, contrariando a ciência médica, se me permitem fazer essa abordagem. Então, a crucificação de Jesus e seu desencarne, para depois ele se manifestar primeiro para uma mulher, embora tivesse só apóstolos homens, seria um absurdo, um escândalo ter uma apóstola mulher, mas Jesus deu um recado quando se manifestou após a crucificação, na ressurreição, primeiro para uma mulher. E não era uma mulher qualquer, era uma mulher mal falada. Jesus deu várias lições nas entrelinhas, uma delas foi essa. E ele, na Páscoa, portanto, celebra-se a ressurreição, que é um momento que você acertadamente, Angélica, lembra, que os cristãos poderão aí também estabelecer uma sintonia positiva, lembrando que a morte não existe, que a gente está aqui para aprender o essencial. O novo coronavírus está trazendo aqui para nós um duro aprendizado de resgate do que seja essencial, o que seja prioritário.
E a gente está separando, usando uma expressão bíblica, o joio do trigo, porque as escolhas que fizermos agora serão determinantes do futuro próximo e também do futuro de longo prazo. É um momento muito interessante da história. Eu tenho dito que essa pandemia será lembrada daqui a um século, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, porque ela está estabelecendo um divisor de águas na nossa cultura, na nossa visão de mundo, na nossa forma de unir forças para enfrentar um inimigo comum, que não é o confinamento, é o novo coronavírus, e na maneira com que a gente precisa priorizar a saúde. Assim, lembrando novamente que o Fundo Monetário Internacional essa semana autorizou os países, mesmo aqueles que não vão bem das pernas do ponto de vista financeiro, a se endividarem. Lembrando que o G20, o grupo de 20 países mais ricos do mundo, autorizou a liberação de uma fábula de dinheiro, se eu não me engano, algo em torno de 5 trilhões de dólares, para socorrer a economia fragilizada por conta da economia. O G20 não defendeu o fim do confinamento. A gente está falando. O FMI não defendeu o fim do confinamento. Mas tanto o FMI quanto o G20 defenderam a economia solidária. A economia solidária. A economia solidária. A Varlene. Bom dia, André. Confinamento é necessário, está certo. O que estamos fazendo para ajudar? Olha, Varlene, eu dei alguns exemplos aqui. Está na hora da gente sair da zona de conforto, sair do perímetro ali de, eu diria, encapsulamento do ponto de vista do coração. O confinamento é do corpo. O coração precisa ir longe. Então faça do gesto humanitário uma das tarefas do seu dia a dia na rotina. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar para uma cesta básica, se for o seu caso. Você pode dar uma palavra amiga, você pode replicar nas redes palavras de coragem, palavras de fé, você pode fomentar o conhecimento do que os experts na área da saúde pública estão dizendo. Isso é caridade, isso é o bem em ação. Isso é demonstração de preocupação com o próximo. Então, Varlene, o que não falta por esse Brasilzão de meu Deus são exemplos comoventes de heróis anônimos que estão se articulando pelas redes sociais, estão disponibilizando informações sobre campanhas humanitárias nesses sites de crowdfunding, que é uma palavra que eu não gosto, porque eu sou brasileiro, vou chamar de vaquinha digital. Vaquinha digital do bem, até o mugido dela é bonitinho. A vaquinha digital aproxima as pessoas e faz a diferença. E isso precisa estar no nosso radar. A Paula Alves pergunta, queria uma inspiração para ajudar ao próximo. Como? Nossa, Paula, olha, a gente aqui todo dia está tentando compartilhar, eu diria, pacotes de informação, de ideias, de mensagens inspiradoras que evoquem o melhor de cada um para a gente tentar seguir junto, em frente, da melhor maneira possível. Eu estou aqui com vocês, eu vou confidenciar uma coisa. Vocês estão olhando para mim falando, nossa, mas esse cara não tem problema. Esse cara está sempre de boa. Não é verdade. Eu estou isolado, estou sozinho, sentindo falta da minha mulher Cláudia. Para protegê-la, ela está em outro lugar, porque eu sou jornalista e eu vou a campo, eu estou na rua, seguindo os protocolos básicos de proteção, mas eu estou exposto. Hoje é dia de bater roupa na máquina. E eu estou sem água na máquina. A máquina está funcionando, o registro está aberto, não está entrando água. Quando terminar essa live, eu vou tentar aqui descobrir uma solução para lavar muita roupa. Não sei como. A vida segue. Eu ontem estava brincando, anteontem eu falei assim, o que a gente pode fazer em benefício de nós mesmos nos momentos difíceis? Ria da situação. Ache graça. Eu estou rindo de mim. Estou falando, e agora o que eu faço? Não sei. Algo acontecerá de bom em algum momento para eu resolver esse problema. A Thaís está dizendo, não coça o nariz, André. Olha,
lavei a mão. Sabe quantas vezes eu lavei a mão hoje? Até agora, umas 8 ou 10. Com as inúmeras tarefas domésticas. Lavo o rosto antes, lavo o óculos. Então, aqui pode ter germe, pode ter outros bichinhos. Novo coronavírus não tem não, Thaís. Mas você tem razão, que eu não posso dar um mau exemplo, né? Já que a gente está falando para tanta gente. A Mônica Martins Barbosa, as escolas estão se reinventando tecnologicamente. Salve, salve para os professores. Meus colegas da Pontifícia Universidade Católica, parabéns. Eles estão voando baixo nas novas tecnologias. Este ser analógico que vos fala continua aos trancos e barrancos, tentando fazer o melhor. Meus alunos que me perdoem, alguns deles estão acompanhando e conhecem e se compadecem do professor que não deixa de fazer o seu dever de casa tentando aprender mais e melhor, mas para alguns de nós é mais difícil. Vamos lá. O Fernando Fortal, obrigado Fernando, traz aqui a questão. André, o coronavírus também veio para nos conscientizar sobre a importância do combate ao aquecimento global. Há bactérias conservadas nas calotas de gelo que podem trazer epidemias futuras, concorda? Eu li sobre isso mais de um artigo inspirado em publicações científicas e, de fato, quando você derrete as calotas polares, aparece o permafrost, que é aquela camada lodacenta, mas era terra em outras eras geológicas, que contém micro-organismos que reaparecem. Então, precisamos estar atentos a isso, sim. Amara Paiva. André, você acha que esse tipo de morte pode ser encarado como desencarne coletivo? Bom, vamos lá. Sim, nós estamos testemunhando um elevado número de desencarnes de pessoas acometidas do novo coronavírus ou que o novo coronavírus se agregou a outras patologias, é a comorbidade. Daniel Azulay, citado por mim há pouco, que desencarnou ontem, ele tinha uma comorbidade. Ele foi acometido do novo coronavírus e tinha leucemia. Então, a leucemia estava sendo administrada. Quando chegou o novo coronavírus, não teve jeito. A razão pela qual nós que temos hipertensão, nós que temos diabetes, nós que temos púrpura, nós que temos uma coleçãozinha de patologias, nós que temos obesidade, nós que precisamos nos informar se as nossas patologias estão na lista, acesse o site do Ministério da Saúde, está tudo lá, site oficial. Nós estamos no grupo de risco. Equivoca-se o político ou alguém que ocupa um cargo público, achando que essa é uma doença de velho, de idoso. Mortes vão acontecer, mas faz parte. Não, não é para fazer parte. Em sendo possível, o Talmud da sabedoria dos hebreus diz que quando salvamos uma vida, salvamos a humanidade inteira. E a economia como fica? Nós precisamos agora da economia solidária que respeite o confinamento. É o que dizem o G20 e o FMI. E é o que o Ministério da Saúde, o vice-presidente da República, Milton Mourão, o Luiz Henrique Mandetta, essa parte do governo, é triste um governo fraturado, porque gera confusão. O ideal seria um governo coeso. André, mas coeso em torno de que ideia? Da ideia dos especialistas da área médica. Eles agora têm um conhecimento que vale ouro. Prestar atenção no que eles estão dizendo faz toda a diferença. Não prestar atenção no que eles estão dizendo significa expor desnecessariamente um número grande de brasileiros ao desconforto de precisar de um respirador e não encontrar. Não queiram saber o que é isso, os relatos são fortes. Então, sim, a gente está falando de desencarne coletivo e a gente está falando do aprendizado que o desencarne coletivo nos traz. Eu vou dar um exemplo só, para a gente não ficar muito tempo nisso. Mara, você se lembra da tsunami que ceifou 300 mil vidas
na Indonésia e em outros países daquela parte do mundo. 300 mil vidas. Foi um desencarne coletivo. Sabe o que aconteceu depois? A Cruz Vermelha Internacional registrou a maior onda de solidariedade da história, com o envio de recursos financeiros, alimentos e remédios, numa escala jamais vista na história da humanidade, quanto naquele período. É o desencarne coletivo que precipita em nós esse ímpeto luminoso de socorrer, acudir, ajudar, se solidarizar. A gente, nesse momento, tem duas escolhas a fazer. Ou a gente, de fato, respeita a ciência médica, faz o confinamento, não serve de hospedeiro para o novo coronavírus, desacelera a velocidade de contágio desse vírus para que não haja a procura ao mesmo tempo de milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que vão precisar de ajuda no intervalo de tempo relativamente curto e não vão encontrar. Qual é a melhor maneira da gente evitar isso? Confinamento. Simples assim. Ah, André, mas é difícil. Claro que é difícil. Qual é a opção? Fila em hospital? Repetir o que houve na Itália, com os médicos escolhendo quem vai ter direito ao socorro, quem vai ter direito ao leito, quem vai ter direito ao respirador, porque não tem para todo mundo. Gente, precisa desenhar isso para entender. Assim, desculpa, mas é algo tão evidente. Gustavo Bezerra, André, quais são as boas notícias da ciência sobre o Covid? Bom, as boas notícias é que estamos a toque de caixa investigando os remédios, tentando descobrir uma vacina, aonde o confinamento foi respeitado, houve o achatamento da curva, ela deixou de ser ascendente e passou a estabilizar em relação aos novos casos e passou a declinar. O confinamento é uma boa notícia nesse sentido. E a gente está vendo a mobilização de empresas, de pessoas ricas em vários países do mundo, socorrendo os mais pobres, fabricando máscaras, fabricando álcool gel, fabricando ventiladores mecânicos. No Brasil, infelizmente, nós não temos culturalmente pessoas abastadas dando exemplo, infelizmente, de caridade no sentido da oferta generosa sem fazer disso algo espalhafatoso. Lembre-se do Museu Nacional, quando pegou fogo, a Torre Eiffel em dias, depois do incêndio da torre principal da Torre Eiffel, da Catedral de Notre-Dame, quando teve aquela torre que pegou fogo, no intervalo de dias, os ricaços da França se solidarizaram e fizeram chegar o dinheiro necessário para o início da reforma. No Brasil, depois do incêndio do Museu Nacional, silêncio sepulcral. Onde estão os senhores do capital? Os grandes empresários? Boa parte deles, nesse momento, está defendendo a flexibilização das medidas restritivas do confinamento. Enquanto no mundo, em boa parte do mundo, os empresários estão dizendo: eu vou ajudar. Isso é economia solidária, não vai faltar comida, não vai faltar remédio, não vou demitir. Ah, mas o Brasil não tem dinheiro sobrando, o setor privado, o comércio, os lojistas, os microempreendedores. É verdade. Para isso serve o governo. O governo serve para isso. O governo não tem dinheiro do governo, o dinheiro tem o dinheiro da gente. O dinheiro do governo é nosso. Aonde se faz mais necessária a presença de recursos? Com quem mais precisa. São empresários que não querem demitir, o governo tem que subsidiar. Você vai permitir que a pessoa fique confinada em casa recebendo salário? O governo tem que dar a força. Então é disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Bom, o Ari pergunta: André, como faço para me proteger e proteger minha esposa quando recebemos entregas em casa, farmácia, mercado? Olha, Ari, é um ritual trabalhoso, mas que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, você vai
ao pagar em dinheiro ou no cartão, recebeu a encomenda, lembre-se, o pressuposto é: não posso manter a embalagem em casa. Você vai, primeira providência, descartar a embalagem, vai fazer isso com as mãos, e as mãos, o pressuposto é que elas estejam contaminadas, suas mãos, da embalagem. Você vai num perímetro bem curtinho, da porta para a lixeira, tudo perto. Joga a embalagem fora, leva o que veio da rua para a pia. Se tiver uma segunda embalagem, desfaz, joga fora, lava a mão de novo. Quando chegou finalmente na embalagem que presta, se você ainda assim tiver alguma desconfiança de que talvez quem manuseou na cozinha não tenha tido o devido protocolo de limpeza, remove com a colher, se for uma comida, para um prato seu, uma bandeja sua, e desfaz o prato de alumínio, o prato de isopor que veio da cantina, da pizzaria, de onde foi, do restaurante. Entendeu? Dá trabalho, mas é o pressuposto. E paninho com aqueles produtos de limpeza, limpa gordura, aquela coisa toda, maçaneta, chave, superfície de mesa. Dá trabalho, eu sei. Não... É o protocolo, né? É o protocolo, faz parte. Meus amigos, o tempo voou. Eu agradeço aqui, houve amigos me dando sugestão de lavanderia. Que agora eu vou me despedir de vocês em alto astral, rindo de mim mesmo, porque minha máquina de lavar não está entrando água, tem energia, eu fiz tudo certo, chequei o registro, botei sabão em pó, amaciante, aí começou a girar sem água. Eu falei, não vai dar certo isso aqui, minha roupa está cheirosa, mas não está limpa, vida que segue. Agradeço vocês estarem aí e quero pedir a Deus por mim e por vocês para que a gente mantenha essa vigilância serena e tranquila sobre a nossa vibração, o nosso astral, as nossas melhores disposições de enfrentar esse período com humor, com altivez, com coragem, com fé, com força, e que aonde você estiver, você se sinta alcançado pela minha vibração aqui. A minha vibração. É tudo que eu tenho. Eu não posso dar nem mais nem menos do que isso dessa maneira. Então eu desejo a vocês um ótimo sábado. Um ótimo sábado. Sozinhos ou acompanhados, sempre em confinamento, respeitando a você e aos outros, não servindo de hospedeiro para o novo coronavírus. Isso também passa. E enquanto não passa, a gente faz a coisa certa. Por amor e em consideração à vida. Tudo de bom. Até amanhã, 9 da manhã, domingão. Papo das 9, estarei aqui se Deus quiser. Fiquem com Deus.